Irmãos, e nós vamos falar então desses 5 níveis da alma. Então eu quero fazer um apelo a você: não desligue, não desligue. Vamos até o final e você será tremendamente abençoado. Bom, todos nós somos fruto de uma geração, certo? A geração. Hoje o tema é geração. E eu falo que o maior propósito da vida não é se você vai casar, se você vai ter casa própria, vai ter carro novo, vai ter uma boa profissão, vai formar, vai ter um ofício, vai ter uma mulher linda, maravilhosa, ou o marido, o maridão, não é? Isso tudo, quer dizer, as pessoas veem, olham, por isso que eu falei dos 3 níveis da alma, e vai ser muito interessante, porque as pessoas sempre veem com os olhos carnais. Os olhos carnais de ser meu, eu quero, eu faço, eu compro, eu adquiro, eu sou feliz, eu tenho dinheiro, eu tenho salário, eu tenho família, eu tenho uma casa, eu tenho um carro. Quer dizer, as pessoas olham esse nível. Mas vocês vão ver que, assim como se produz uma geração do ódio, por exemplo, nós estamos vendo aí a realidade disso, tá? Nós também temos geração que vai ser uma geração que vai produzir bênçãos ou vai produzir maldições. Então, nós estamos presenciando aí uma guerra do ódio. E a pergunta que a gente faz hoje aqui, nessa meditação sobre o termo Toldot, que quer dizer gerações, como nós podemos trazer paz ao mundo. Então, eu começo dizendo que estas gerações, começa Gênesis 25, 19, citando que as gerações de Isaac, filho de Abraão, são. E ele começa a falar. Agora, já no primeiro versículo, no segundo versículo, você vai receber uma revelação. Diga, revelação. Nós começamos essa ministração pedindo que o Senhor nos desse revelação. E muitas vezes a revelação vem pelo Espírito Santo, vai agir na sua vida. Bom, então, olha que revelação. A mulher de Isaac, a Rebeca, era estéril. Havia 20 anos que Isaac já estava casado com Rebeca e Rebeca não podia ter filhos. O que acontece no versículo 21? Ora, Isaac orou. A palavra em hebraico é Vayetar Yitzhak. E orou Isaac. Preste atenção na palavra Ietar. A palavra Ietar, Isaac. E orou insistentemente por sua mulher quando ela era estéril. E o próprio versículo, vai te dar uma revelação. Olhe para mim aqui, todo mundo olhando para mim, concentre. Dá para ver, aqui eu não consigo pôr a luzinha vermelha, mas a palavra Ietar é Ain, né? Yud, Ain, Tav e Resh. Ietar, tá? Ietar, e orou. E esse versículo fala que Deus ouviu, atendeu a oração. Agora, olhe a palavra, você não precisa saber hebraico. Olha lá, do lado de cá, vai acontecer aí, Yain, Yud, Yain, Tav, Resh. A palavra é grafada igual, Ietar. Mas eu leio agora Iatar, diga, Iatar. Então, a grafia é a mesma, Ieter ou Iatar, Ieter ou Iatar. A pronúncia é diferente, a grafia é a mesma. E sabe o que quer dizer Iatar? Atendeu. Gente, é fantástico. Gente, é fantástico. Gente, é fantástico. A palavra orar e eter é a mesma grafia que Deus atende, ouviu, atendeu. E essa palavra vai mais ainda, é aceitar a sua oração, perfumar, não é? Então, é fantástico. Olha que interessante. Quando você ora e eter, Deus está iatar, já está atendendo a sua oração. Bom, pena que vocês não estão entusiasmados com isso, mas eu fico feliz porque eu sei que a minha oração será atendida pelo meu Deus. Não é que eu queira, é que Ele determinou na sua palavra. Quando você ora, Ietar, Ieter, Iatar.
Se você ora, a mesma palavra por orar é a palavra ouvir, atender, responder a sua oração. Então, mesmo que você não queira orar, ore, porque a palavra em hebraico significa que Deus está atendendo ou vai atender a sua oração. Vamos lá então? E aí, vai etar e orou. O que aconteceu então? Olha lá. Vai ater e atendeu Deus, e não só atender não. Aí fala que a palavra iater é aceitar, responder, multiplicar. Agora você vai entender o que Paulo falou, que quando nós oramos, pedimos a Deus, Deus fará infinitamente mais do que o nosso pedido, do que o nosso pensamento. Por quê? Porque vai ater é multiplicar, ele vai aceitar. É incrível quando a gente se dispõe a orar e sabendo que a nossa oração será atendida. Bom, mas por que gerações? Por que gerações? Por que gerações? Deixa-me lembrar você que tudo começa lá com Adão. Caim matou Abel. Tá? Caim matou Abel. Quem sobrou? Quem sobrou? 7, era o outro irmão. Caim matou Abel. Caim foi embora, levou consigo a bênção da geração? Não, não levou. Não é? Mas 7 levou. E de 7, se você vai olhar, na hora que Adão peca, a redenção começa em 7. Tem gente que acha que começou o Novo Testamento, né? Quer dizer, muitos evangélicos cristãos pensam assim, não, o negócio começou, a graça que começou. Não! Quando o homem cai, Deus já levanta 7. E a palavra fala que Deus aceitou o sacrifício de 7. E de 7 vai vir todo o povo, toda a humanidade descende de 7. Graças a Deus, descende também de Caim, né? Por isso que nós estamos vendo guerra. Vocês têm que entender essas coisas. A coisa que mais meus amigos incrédulos ou não crentes perguntam é o seguinte, se Deus existisse, por que criancinhas morrem de fome, de lepra, de doença, de verminose, morrem de guerras? Você tem que entender. Deus nos ama tanto que Ele dá para nós o livre-arbítrio. Caim recebeu a mesma bênção que Abel e 7 tinham recebido, e ele sai para as planícies de Zenear, ou Senear, e 7 fica. E 7 recebe a bênção, a sua geração passou a ser abençoada. Deus queria, na verdade, um povo escolhido, mas não que Israel fosse melhor do que qualquer povo, não é isso não. Deus queria o Mashiach, Deus queria uma nação corporativa, ou Deus queria uma nação representativa. Estão me entendendo? Gente, se não fosse assim, quantos povos tem no mundo? Quantos povos? Quantos? Eu não sei, não sou antropólogo. Quantos povos tem no mundo? Etnias? Eu não sei, talvez 2.000, 3.000. Quantas línguas? Disseram 100.000 línguas, né? Dialetos. Não é? Então, se Deus não escolhesse uma nação, ele teria que, e o povo judeu, ele teria que ter 2.000 povos, se revelar 2.000 povos, haveria 2.000 messias, haveria 2.000 línguas para a Bíblia ser escrita, então ele pega um povo para representar os demais. Gente, eu não tenho problema em entender isso. Não que Israel seja mais bonito, não é? Não, é que Israel, luz para as nações. Não é? Está lá em Isaías. Por quê? Porque dele vem o Messias. Olha, mesmo que Yeshua não tivesse vindo dos judeus, os mandamentos, a Bíblia, a Torá, veio dos judeus. Gente, olha para mim aqui. Olha, já estou encerrando. Bom, agora você vai orar. Já estou encerrando. Olha para mim. Já estou encerrando. Eu sempre falo no museu, quando pessoas vão lá visitar, eu mostro lá um texto bíblico, eu falo, o museu não é religioso, mas imaginem vocês, não é? Dos 613 mandamentos que tem a Torá, eu quero cumprir só 2. O pessoal conhece os 10 mandamentos, tudo bem. 2 dos 10 mandamentos, não matar, não roubar. Nossos presídios estariam vazios. Se não matar, não há guerra. Se não roubar,
nossos carros dormiriam abertos, nossas casas, não há ladrão, não há roubo, não é? Já pensou? 2 mandamentos. 2 mandamentos, não estou falando de Jesus e Yeshua, ainda não. Só 2 mandamentos lá dos 10, dos 613, esse mundo já seria um paraíso. Concorda comigo? Agora imagine se guardasse os 613 mandamentos, imagine se recebesse Yeshua como Messias. É esse paraíso que Deus quer trazer à terra, mas o homem não entende. O homem entende ao nível, ao prisma de ter religião. Né? Eu tenho aí parentes, amigos meus, que falam, você não foi lá na minha congregação? Ah, não, eu já tenho minha religião. Eu falei, mas eu não estou te chamando, não. Você não é meu parente de sangue, não. Hein? O que é isso? Eu estou te chamando que vai ter uma festa lá. Nós vamos celebrar uma festa, vai ter um teatro. Ah, não vou, não é da minha religião. Quer dizer, desculpa aqui, nós vamos falar do primeiro poço, o poço da ignorância. Não é verdade? É poço da ignorância. E tem gente que bate pé, né? Fala que me ama, mas então vai lá. Não, não vou, porque não é da minha religião. Quer dizer, é uma tremenda ignorância. Não é verdade? Vamos continuar. Deus queria o Mashiach. Deus quer uma humanidade redimida de volta ao Éden. Não é verdade? Tudo isso ele irá conseguir criando uma instituição monogâmica. Gente, a geração, o veículo de uma boa geração é família. Não tem como homem casado com homem gerar um homem. Não tem como uma mulher se desposar com outra mulher e nascer um homem ou uma mulher. Nós só somos resultado porque o nosso papai se uniu com a nossa mamãe. Mesmo se eles estivessem no dia brigados, você foi feito. E o Salmo 139 fala que, de uma maneira assombrosamente maravilhosa, fomos formados. Então, eu não sou o fruto de um espermatozoide que conseguiu, no meio de milhares, acertar um óvulo. Não, eu sou o propósito divino. Não é? Você não tem a fé, acredite, você é o vencedor. Foi aquele espermatozoide que venceu. Porque os outros não venceram, os outros não entraram, mas você entrou. E isso se dá pelo casamento. Casamento não é instituição do juiz de paz. Casamento é uma instituição divina. E Deus pega um homem e uma mulher, chama essa união de casamento e disse, procriai, multiplicai, formai a vossa geração. E Deus fala lá em Gênesis capítulo 20, verso 6, que Ele abençoará 1000 gerações de um justo. E daquele iníquo, daquele injusto, Ele vai sustentar a maldição. Na 3ª e 4ª geração Ele quebra. Gente, Deus é muito bom. Quando Ele vê algo mal, por isso eu sei que essa guerra vai acabar. Né? Se acabar, se não vier um novo tempo no mundo, mas ela vai acabar porque Deus tem prazer em acabar com o mal. Não que Ele vai destruir pessoas. Não, Ele não pensa assim. Mas o amor dEle, Ele fala que a minha maldição vai durar de 3 a 4 gerações por si só. Ele estanca aquela maldição para que ela não passe para gerações futuras. Agora, se você é justo, eu abençoo 1000 gerações que vêm a partir de você. Então, Adão vem 7 vem, por exemplo, Noé, vai passando, né, os filhos. Aí, se você pega a genealogia do próprio Jesus, Yeshua, você vai encontrar tudo isso lá. Então, vem 7, depois vem Noé, estou destacando só os importantes. Noé teve 3 filhos, Cão e Jafé. Quem Deus escolhe? Sem, não é? Daí que vem a palavra semita. E aí vem Tera, que é o pai de Abraão, vem Abraão, de Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó. Ei, mas é a paraxá de hoje. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Por que nós oramos, seja o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e nós não oramos, seja o Deus de Abraão, Isaac e Esaú?
Sabe por quê? Porque Esaú não quis. Quando ele vendeu o seu direito de progenitura, ele não estava vendendo só o seu direito de progenitura, ele estava vendendo a sua geração. Entenderam agora? Entenderam por que você fala o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? E Jacó entra. Agora, vou chegar lá. Muita gente prega, porque o Esaú, o Jacó vestiu pele de bicho, porque ele era peludo, e aí o Isaque, muito retardadamente, passou a mão, não conseguiu diferenciar uma pele de carneiro, de cabrito, de uma pele humana. Então a bênção dele não serve, já estava esclerosado. Ele quis ser enganado. Por quê? Porque Esaú saiu fora da geração de Abraão e Isaque, casando com uma heteia, com uma mulher fora que não tinham a bênção de geração. Vocês estão entendendo? Gente, se você começar a entender isso, você nem vai se casar mais não. Muita gente vai querer ficar solteiro, porque quando você se casa, você está casando com a geração da sua esposa, ou não é? E se a geração for maldita, como é que vai fazer? Então, a gente tem que prestar muita atenção, não é? Nessa geração aí, o pessoal se dá-se em casamento, e hoje, como a sociedade aceita primeiro, segundo, terceiro, quarto casamento, as pessoas casam, porque se não der certo, separam. Não é assim que a humanidade está pensando? Ledo engano. Mais maldição para si. Eu agradeço ao Senhor Hashem. Meu trisavô, minha tetravó que eu conheço, sei a história, para cima não conheço, só conheço de informação. Minha tetravó ficou viúva, mas não se casou. Meus trisavós não se separaram, formaram uma geração. Meus bisavós não se separaram, mas preservaram uma geração. Meus avós não se separaram, preservaram os 8 filhos de cada lado. E meus pais não se separaram. E está aqui eu, não é? Agora, quando eu me converti, em plena separação da dona Rosângela, que está ali, eu recebi uma palavra. Isso não estava no script, mas vou falar, se a minha mulher permitir. Eu estava separado dela. Eu estava aguardando o juiz, o alvará, para sair de casa. Com uma semana que eu havia saído de casa, uma senhora analfabeta da Assembleia de Deus, visitando a casa da minha avó, quem eu me desloco daqui para o interior para buscar a avó que estava doente, essa senhora me para no corredor da casa da minha avó, coloca o dedo no meu nariz, sem me conhecer, e diga: Deus quer falar com você. E eu disse: eu não quero ouvir Deus. E ela com a Bíblia debaixo do braço, eu falei: é crente, portanto é fria. Naquela época eu pensava assim. Não é? E aí, a mulher queria orar para mim. O que eu disse? Um homem normal, carnal, natural? Não, não quero oração. Porque eu já estava separado da dona Rosângela. Eu falei: eu não quero oração. A oração tinha que acontecer antes, agora eu não quero. E aí, o que aconteceu? No dia seguinte, essa mulher, para eu me ver livre dela, disse para ela: obrigado, volte amanhã às 9, porque eu ia partir de volta às 6 da manhã. E aí a mulher ia bater numa casa fechada. Eu falei: se dane essa velha para lá. Pensava eu. Mas só que aconteceu os intempéries da vida e eu não saí às 9. Eu não saí às 9, e não saí às 6 e saí às 9. E quando eu saio às 9 dentro do carro, com a minha avó sentada no banco de trás, chega quem? A senhora, minha irmã, velhinha,
e falando, Deus quer falar com você. E eu saio do carro e falei com a minha avó, na rua ela não fala, porque eu tinha a impressão, e sabia assim, de ouvir, que crente tinha revelação e falaria os nossos pecados. E eu não queria que ela revelasse na rua os meus pecados. E aí eu peço à minha avó a chave da casa, minha avó me dá com a mão dela, eu abro a casa, ponho a velha lá, e ela vira e fala assim, eu esqueci a minha espada. Eu falei, ai, 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 que é espada? Essa velha agora anda armada, mas eu não sabia que espada era a Bíblia. O Lucas, meu filho segundo, estava comigo. Eu falei, Lucas, vai no vizinho, vê se tem uma Bíblia. Porque a mulher falou, eu não oro sem a espada. Mas isso tudo foi providência divina. Porque se ela abrisse a Bíblia, o acaso como ela abriu, eu ia falar, marcou a página, não vale. Minha avó contou para ela, não sei. Meu filho entrega a Bíblia nas mãos dessa senhora, fechada, uma Bíblia desse tamanho, capa branca, daquelas que fica aberta no Salmo 91. E aí a mulher fecha a Bíblia, põe na cabeça e fala assim, tão certo vive o Senhor Deus de Israel. Opa, aí mexeu comigo, porque eu era assinante, a minha mãe assinava o jornalzinho chamada Meia-Noite, Notícias de Israel, e a minha mãe já estava ali. E a minha mãe não sabia hebraico, mas vinha escrito na Notícia de Israel, escrito Beit Shalom, Casa da Paz. Minha mãe pegou aquelas letras em hebraico, bordou na minha fronha e eu dormi com esse, sem saber o que era Beit Shalom, escrito em hebraico. Orando para que eu convertesse, orando para que eu me rendesse ao Senhor Yeshua. Naquele momento, a mulher abre a Bíblia, mostra com os 2 dedos, leia daqui e aqui, porque eu sou analfabeta. E aí, quando eu fui ler Malaquias 2,14 até 3,1, que fala, eu sou o Deus de Israel que odeio o divórcio. E você, sendo casado com a mulher da tua mocidade, que eu te abençoei lá com ela. E vai falando por aí, até o versículo 3,1, e a mulher fecha a Bíblia e diz assim para mim, Deus acertou, irmão. O que eu respondi? O que eu respondi? Acertou, mas chegou atrasado. Porque amanhã eu vou pegar, era domingo, eu vou na segunda-feira, tinha advogado marcado, que ia pegar o alvará do juiz para eu sair de casa. Eu já tinha saído, né? Mas oficialmente precisava do papel. E aí o que aconteceu? Eu falei com a mulher, acertou, mas chegou atrasado. E a mulher, e falou assim, meu Deus é vivo e ele não chega atrasado. E fique sabendo que Deus te chama. Sabe o que aconteceu? O advogado que estava cuidando do meu processo sofreu um infarto naquele final de semana. E aí, quando foi 3 horas da tarde, segunda-feira, que eu vou ao escritório de advogado, ansioso para pegar meu alvará e cascar fora, o filho dele me recebe no escritório e fala assim, Marcelo, vai ter que atrasar. Papai sofreu um infarto e eu não pego o processo dele. O filho também era advogado. E aí, espera o papai recuperar, que ele falou para você não preocupar, que ele vai te dar o alvará. E eu estou esperando o alvará até hoje, não fui lá buscar. 36 anos se passaram. Agora eu fico vendo, não, vocês estão batendo palma aí, mas vocês vão pegar agora a mensagem que eu quero dar, que nem estava no script. Eu perguntava muito a Deus, por que ela? E Deus falava, porque eu abençoei ela com essa mulher da sua mocidade. Por quê? A Bíblia responde, pode ler lá em Malaquias, porque eu vou suscitar, gente, eu arrepio quando eu falo isso, eu vou suscitar uma geração de piedosos. Eu vou suscitar de você e ela uma geração de piedosos. Eu só fui entender isso. Aliás, eu nunca entendi, só fui entender recentemente. Mas eu criei. Por quê? Se eu não tivesse sido ou sofrido uma intervenção divina, provavelmente eu, me conhecendo, estaria no 3º, 4º casamento.
Rosângela talvez no segundo, não sei, ou terceiro. Mas eu estaria no quarto ou quinto. Por quê? Agora eu fico vendo. Se eu tivesse com 4, 5 mulheres, com filho com as 4, que geração Deus vai escolher? Se Ele me abençoou com ela, Ele fala, te abençoei com ela, mulher da tua mocidade. Alguém está entendendo? Alguém está entendendo? Se eu estou aqui, alguém pagou um preço, alguém orou, alguém profetizou, alguém parou, um indivíduo sofreu um infarto. Talvez uma vida foi ceifada para que eu não retrocedesse, para que eu não voltasse, para que eu, no momento de crise, que aconteceu após ser crente, acontece, e aí eu poderia ir embora. Uma vida foi ceifada para eu estar aqui, para ver um filho hoje chefe dessa casa, para ver netos aqui celebrando o Bar Mitzvah. Isto é uma geração. E eu lhe falo, o que Isaac fez, o que Esaú fez, não foi vender uma herança de primogenitura, não. Foi vender a sua própria geração. E por causa da fome, Isaac foi para a terra dos filisteus. Olha quem os filisteus, que hoje é a Palestina, né? Terra da Filistina, dos filisteus. O deus dele era o Dagon, Astorete, Baal, Zebube. Esses eram os deuses, era a trindade desses deuses. Gente, tem que estudar um pouquinho de história. É muita maldição. Tenho dó desse povo. Tenho dó de qualquer outro que sofre por geração. A gente fica sem entender. Não é verdade? Vamos continuar. Isaac semeava e colhia o cêntuplo. Abimeleque, o rei dos filisteus, inimigo, pede Isaac, saia daqui que eu não quero ver suas bênçãos. Hoje estão fazendo a mesma coisa com Israel, querem que ele saia do Oriente Médio. Quando Israel foi fundado em 48, foi oferecido na África do Sul um pedaço de terra que falaram, olha, por que vocês vão parar naquele Oriente Médio? Vão lá para a África do Sul, deram lá o norte da África do Sul para Israel. E aí, Theodor Herzl, que há 50 anos antes de 1948, em 1898, Herzl fundou o sionismo e falou, não, se aquela é a terra de nossos pais, para lá voltaremos. Com guerra ou sem guerra, lá nós viveremos. Entendeu? Cumprindo o propósito de uma geração. Então, o final do filme nós vamos ver ainda. Se nós não passarmos para a vida eterna, pode ser que geração que estão me ouvindo aqui verão com seus olhos o grande dia do Senhor. É possível. Se essa guerra desencadear outras nações, envolver outras nações, ela vai se tornar numa terceira guerra mundial. E eu lembro do que Einstein, das palavras de Albert Einstein, o físico judeu, falava. Se acontecer uma terceira guerra, eu não sei como ela vai terminar, mas a quarta eu sei como vai começar, de pau e pedra. Entenderam o que Einstein disse? Ele não sabia como, porque ele foi o criador da bomba atômica, ele sabia o que ia acontecer. Então, e Apocalipse fala que o mundo vai ser destruído em fogo, não mais águas, como Noé. Irmão, nós estamos vivendo dias, que eu preguei aí, 3 sábados atrás, estamos vivendo dias de Noé. Construa sua arca enquanto pode. E a palavra temuna, em hebraico arca, quer dizer entendimento, palavra. Yeshua é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Os filisteus entulhavam os poços, mas um poço produziu
águas vivas. E aí eu fiz aquela analogia com João 7,37, que Yeshua falou. Agora vamos conhecer, para a gente começar para o final, quais os 3 poços. Eu fiz questão, não li isso em livro nenhum, eu pesquisei o nome dos poços. Eu falei, deve ter algum segredo escondido no nome dos poços. Então vamos ver. O primeiro poço que Isaac furou chamava Ezeque. Ezeque significa, nessa época significava problema. Problema. Sabe o que é o problema? Muitas vezes, quando a bênção é muito grande na sua vida, essa bênção passa a ser um problema, porque o que vai aparecer de invejosos, não é verdade? Vai aparecer de olho gordo, que não aguenta ver o seu sucesso. Às vezes é um parente, às vezes é da própria casa, às vezes é um irmão, um primo, sei lá o quê, um vizinho. Você já notou isso? Quem já tem essa experiência? Problema. Quando Isaac furou o poço, o Abimeleque furava e não achava água, Isaac furou e achou, ele chamou Isaac e falou, achei um problema, bênção, para aquele inimigo que vai te odiar. Ô, irmãos, a vida é assim. Não se iluda não, que tem gente desejando o seu mal, a sua morte. O mundo está desejando a aniquilação de Israel. Segundo poço, chamou Sitna, ódio. Olha só, o poço, o segundo poço, ódio. E o terceiro poço, Isaac chamou de Rehovot. Rehovot significa espaços largos, prosperidade. Isso é que ele achou as águas vivas. E o segredo foi de construir poços, é Romanos 5:3. Quando tem problema, Isaac tinha problema com Abimeleque, mas ele não parou de furar poços. Abimeleque falou, saia daqui que eu não aguento ver as suas bênçãos. Isaac continuou ali, frente ao inimigo, a cavar poços. E aí, Romanos 5:3, quando tem problema, o que você faz? Se alegre. Eu creio que Isaac se alegrava quando achava água. Sabia que aquilo era um problema com o vizinho, mas ele cavava. Porque a palavra diz, quando tem problema, alegre-se. Porque o problema vai trazer para você perseverança, temperamento, vai trazer você formação de caráter, persistência. O melhor engenheiro é aquele que teve os piores problemas de engenharia, de física e matemática. O melhor médico não é aquele que teve as melhores doenças, mas é aquele que teve os melhores e mais complicados, problemáticos pacientes. Tá certo? Porque ele vai aprender com a desgraça do outro. Não é verdade? Então, o melhor advogado é aquele que persistiu em entender a lei e foi até o final. E a palavra fala, se você perseverar, você receberá como consequência do problema que você enfrentou, a experiência. Sabe o que é experiência em inglês? Know-how, saber fazer. Ninguém sabe. Eu estou falando muito, né? Melhor ficar dentro da palavra, mas eu me lembro, quando eu fazia engenharia, a gente estudava um livro chamado Maynard, que era a engenharia de produção. Esse cara foi brilhante para escrever sobre engenharia de produção. E Maynard cita no livro dele um exemplo que eu lembro até hoje. O Henry Ford, que criou a Ford, em 1920, alguma coisa, ele criou uma fábrica semi-automatizada. Foi a primeira fábrica automática de carro, depois de 1930 para frente. E aí, ele fez uma fábrica em linha. E aí, parou a fábrica. Nada funcionava. E Ford chamou especialista, chamou o dono que fabricou, mas ninguém resolvia. Aí falaram para o Ford, Ford, tem um japonês lá no Japão que resolve esse problema. Aí Ford chamou, chama esse japonês. Aí chegou o japonês lá,
qual é o problema, né? Aí mostraram lá o problema, aí o japonês foi lá, mexeu. Liga lá, né? E aí ligou, a máquina, a fábrica voltou a funcionar. E mandou a conta, isso é verdade, viu? Está no livro do Maynard. Aí mandou a conta para o Ford. $100 mil. Aí o Ford falou, o que esse japonês acha que é? O cara vem cá, em 2 horas resolve o meu problema e eu vou pagar $100 mil? Aí Ford falou, manda ele especificar a conta. Aí o japonês escreveu lá. $10 por 2 horas de trabalho. Agora, $99.998 por saber onde estava o problema. E aí Ford falou, paga esse japonês e some com ele daqui. E o japonês voltou para o Japão. E ele pagou os $100 mil por 2 horas. Ele falou, a minha mão de obra pode pagar $10, na época estava bem pago. Agora, por saber onde estava o problema. Agora, por que o japonês sabia? É o know-how. Ele sabia. Esse é o bom médico, esse é o bom engenheiro, esse é o bom advogado. É saber onde está o problema. Isaac sabia. E aí, Paulo fala, se você tem tribulação, alegre. Se tem problema, alegre. Se tem problema, aproveite que ele vai te dar experiência. Se você perseverar. Isaac perseverou em fazer poços. E aí vem o terceiro, o quarto, tem experiência. E aí Paulo termina dizendo, aquele que tem experiência tem esperança. E não entrará em confusão. Porque se você não tiver essa esperança, os problemas te põem em confusão, é ou não é? Agora olha para mim para encerrar. Bom, eu vou pular, tá? Eu vou agora analisar com vocês. Isso aqui não tem livro não, tá? Isso aqui veio da cabeça do senhor Marcelo. Se você puder receber, amém. Se você não receber, amém também. Mas eu espero que você receba. Eu vou fazer um gráfico ali, no eixo vertical, e um aqui no horizontal vai ser o tempo. E no eixo vertical vai ser a altura, tá? Altura. A profundidade do poço. Nós vamos agora ver 3 poços da nossa vida, não é? Da nossa. Então, para encontrar poços de água viva, nós precisamos descer, não é assim? Porque poço raso vai dar água salgada e salobra. Então, a água viva, você tem que furar até encontrar um lençol d'água, entenderam? Bom, água boa. Então, nós vamos fazer isso com a nossa alma, com a nossa mente. Você não vai ficar no nível superficial da palavra. Eu quero descer. Vocês estão entendendo, que eu já passo o meu exemplo, que quando eu pego a palavra, eu quero descer. Eu quero aprofundar, tá certo? Então, aí, o primeiro poço que você furou tinha uma altura H, ou seja, um poço raso. E já dava ali, eu chamo o poço da carne. É o primeiro nível da alma. Você vê a vida com a sua mente, com o seu raciocínio, com os seus olhos da carne. Eu quero dinheiro, mulher nova, eu quero um bom emprego, eu quero uma boa casa, um bom carro, eu quero um bom salário. Quer dizer, esse nível da fé é mais fé em objetos que você deseja e dogma que você crê, não é? Do que mesmo uma revelação profunda. Porque você está vendo isso num nível superficial. Quem está entendendo? Assim é a sua vida. Olha aqui, olha, eu vou falar agora um pouquinho devoto. Se você não entrar em detalhe e largar essa mania sua, nossa, de ficar vendo a coisa superficialmente, você nunca vai prosperar na vida, nunca vai entender muito, não. Você vai entender o que todo mundo entende. Com Yeshua aconteceu isso. Com Yeshua aconteceu. Yeshua, eu noto 3 tipos de multidão, pastor Samuel. 3 níveis de multidão. Primeiro, tinha seus apóstolos e discípulos que estavam ali perto de Yeshua, Jesus falava, e eles entendiam, porque estavam olhando a boca dele, ouviam o som da boca dele. Depois já tinha outro tipo de multidão, que é aquela do meio, né? Aí perguntava assim, o que ele está falando mesmo? Aí o fala, o que ele está falando mesmo? O que ele está falando mesmo? Aí vinha a resposta lá, ele vai multiplicar os peixes, ele vai multiplicar os peixes, vai fazer milagre aí. Então é o tipo de segundo de multidão.
Comparando a igreja, não tem nada com a fileira do meio, mais ou menos é aquele que está no meio, né? Quem está aqui está recebendo, né? Está aqui firme. Já o meio, né? Se eu não tivesse microfone, você já estaria perguntando aí, o que ele está falando mesmo? Depois vem o terceiro tipo de multidão, infelizmente a maioria. Sabe qual é? É aquele lá atrás que não escuta nada e fala assim, que hora vai multiplicar o peixe para nós comer? Quer dizer, esse tipo de gente é o que mais aparece. Que hora vai ser o milagre? Vai lá, fulano, você vai fazer o estudo bíblico, eu quero milagre. Vocês não têm cura lá, vocês não têm... Eu nunca vejo demônios saindo de lá do meio de vocês. Quer dizer, a pessoa quer ver o show, quer ver, não é? Bom, então o primeiro nível é o nível da carne. Mas o nível da alma já entra a fé. Não a fé em objeto, em dogmas. Tá certo? Mas a fé já genuína. Aí é o segundo poço. O segundo poço, se você cavar mais um pouco, você vai achar águas que já dá para beber, que você não vai morrer de fome, que você vai subsistir. Aí é o raciocínio, são os seus sentimentos, são as suas emoções. Você sabe controlar uma tristeza. Você sabe controlar uma insegurança, uma ansiedade. Porque se não souber, esse mundo emocional vai te afundar, tá certo? Vai deixar aí uma tristeza entrar na sua vida. Vai deixar uma ansiedade descontrolada entrar na sua vida. Ela vai transformar em pânico, vai transformar em outras coisas. Estão me entendendo? A inteligência da alma, das emoções, ela tem que estar sob o controle do meu espírito. A minha carne só vê o que eu vejo, o prisma dos meus olhos. Agora, se eu olho com os olhos da alma, eu já vou, opa, isso aqui é uma ofensa. E se eu for guardar essa ofensa, eu vou propiciar o cultivo de uma mágoa. E uma mágoa é falta de perdão. E a falta de perdão dá câncer. Bom, exemplo. Uma doença ruim. Né? Os ginecologistas que gostam de falar que quando mulher separa, ele percebeu, um amigo meu, que era ginecologista, e que as mulheres apareciam com câncer de mama. Interessante, né? Separava, vinha um problema, aparecia o câncer. Então ele falava comigo, Marcelo, quando uma mulher chega no meu consultório, eu vou perguntando, quanto tempo foi que a senhora separou? Quando é a separação, é a filha que saiu de casa, aquele aborrecimento, quer dizer, deixou o profissional. E o terceiro ponto é o poço mais profundo, não é? É o espírito. Então, é o terceiro nível, é o nível do espírito. Aí sim você vai achar águas vivas. Então, eu fiz um resumo aqui para vocês, para você entender bem, e você fica firme aí que eu já estou terminando. É o seguinte, olha aqui, você vai gostar muito. Quer ver? Vamos passar aqui para frente. Olha, então vamos lá. O poço de Isaac, Ezequiel, problema, é a inclinação da carne, a inclinação má. Devemos combatê-la, aquilo que nos enfraquece. As obras da carne, vício, pecado, não é? Se eu não tomar cuidado com o vício, aquele vício vai me dominar. Então eu quero achar águas vivas. As águas vivas nunca vai estar num vício, no seu estilo de vida. O nível emocional da alma, eu tenho que buscar essa restauração das emoções, porque a falta dela vai me levar ao ódio, o ressentimento, a mágoa, a tristeza, a solidão, a perda de relacionamento e de amor. Ô, irmãos, para encerrar, se uma pessoa perder a capacidade de amar e ser amado, acabou a vida para ele, vocês não acham, não? Então, vocês estão vendo que está no nível emocional. Não é? Então, a gente tem que cavar para pegar água viva. E o nível chamado Rehovot, que é larga extensão, nível espiritual da alma, ou seja, os olhos ocultos da alma. Lá eu vou encontrar sabedoria, que não se aprende em banco de escola, não é? Eu vou achar a compreensão, vou achar o conhecimento, eu vou desenvolver uma espiritualidade, vou desenvolver a natureza divina. De cada um de nós tem que cavar, então, o seu próprio poço. E agora, baseado nisso, eu vou detalhar. A nossa espiritualidade passa pelo menos 3 fases. Então, eu estou no terceiro poço, né, da águas vivas. Agora, dentro da águas vivas, que é a água profunda que você achou, que você cavou com as suas próprias mãos.
Tem gente que quer pegar, o outro cava para você. Tem certas coisas que não adianta você pôr para o outro. Desculpa aqui, eu já estou careca de ver gente pegando o barranco dos outros. Quer dizer, ele mesmo não quer. Ô fulano, aprende inglês. Eu não, tem que decorar verbo. Mas o que você quer? Você chega aqui, um americano, você não fala nem good morning. Pô, aprende aí alguma coisa. Ah, eu não. Para quê? Não é? Quer dizer, o sujeito não quer. O sujeito, você não é? Eu estou lembrando aquela escola, né, que o meu professor de manutenção contou um caso, né, da Rede Ferroviária Federal. O cara ficou 35 anos, quando o trem para, você bate na roda dele com um martelo de ferro. Né? E aí o sujeito aposentou. Aí foi colocado o novato. Aí o novato perguntou, tudo bem, o trem para, eu bato aqui. E o que eu aprendo com isso? O cara que aposentou falou, tem 35 anos que eu estou batendo, não sei, você já quer chegar hoje, já quer saber por que eu bato? Quer dizer, tem gente que faz... Olha, eu lembro, quando eu comecei a trabalhar, eu fui bancário. E eles acharam que eu tinha cara de chefe e me deram uma chefia no banco. Eu era estudante de engenharia. Aí o que aconteceu? Esse sujeito era tão tapado, desculpe eu falar assim, que eu tinha que riscar para ele, vermelho é débito, azul é crédito. Porque senão ele não sabia raciocinar. Ele falou, mas você está muito complicado. Aí eu tinha que colorir para ele. Tudo que é vermelho você debita, você se subtrai. Tudo que for azul você soma. Ô, gente, olha o nível. Né? Então, eu estou falando isso, vocês estão achando graça, mas a pessoa nunca quis saber as partidas dobradas da contabilidade, o que é crédito, o que é débito. Quer dizer, conceitos elementares a pessoa não consegue saber, não quer entender, porque capacidade tem para entender, ué. Tem, ué. Não é? Mas a pessoa não quer. Vocês estão entendendo direitinho onde é que eu quero chegar? Então, vamos lá. No nível das águas vivas, que é o nível espiritual, nós podemos dividir ainda em 3 fases. A da ignorância, da informação e da revelação. Decore isso. Isso é importante para a sua vida hoje. O nível da ignorância, exemplo, não rezar por santo. Se você tem fé, desculpa aqui os irmãos que orem para santo, uma imagem, a Bíblia fala que são pedra e madeira. Que esse santo não pode fazer nada pela sua vida, mas tem gente que insiste, meu santo é meu santo, eu vou rezar para o santo. E está lá rezando para o santo, pagando novena para o santo. Vocês estão entendendo, com todo respeito? A gente, quando... Minha mãe, eu vou te falar, porque eu era devoto Nossa Senhora Perpétua Socorro. Porque meus pais nunca foram católicos, mas eu fui seminarista 6 anos de convento. E eu era devoto Nossa Senhora Perpétua Socorro e andava com a santa na carteira. E nesse meio tempo que eu era seminarista, minha mãe converte. Minha mãe converteu o Senhor Jesus. E quando eu fui tirar o dinheiro lá em casa e minha mãe viu a imagem, a figura da santa Nossa Senhora Perpétua Socorro, minha mãe foi muito sábia. Ela falou assim, eu não quero discutir sobre Maria, mas você pedir esse pedaço de papel que eu rezava, olhando para o papel, ela não vai te atender nada, não vai resolver nada, porque isso é um pedaço de papel. Quer dizer, eu estava numa fé ignorante. Qual que é o oposto de ignorância? Conhecimento. Minha mãe falou, me mostre isso na Bíblia. Minha mãe mostrou, não farás para ti mais nem figuras do que há sobre a terra e do que há sobre o céu. E nem sobre o mar, né? Fazer nada. E aí é o nível da ignorância. Se você vence o nível da ignorância, você passa para o nível da informação. Não é verdade? Por exemplo, o nível de informação. Orar ao Pai em nome de Yeshua. E aí você vai ter uma conexão com o Criador de todas as coisas e você vai adentrar na mente divina. Quando perguntaram a Einstein, parabéns, você foi o criador da teoria da relatividade. Einstein respondeu, não, você está enganado, disse para o jornalista, eu não criei nada. Aí Einstein falou, mas o que você criou então? Einstein falou, não, eu não criei. Eu só tive um momento de felicidade de adentrar a mente divina e descobrir leis que já existiam. Einstein era judeu, não religioso, mas ele tinha uma conexão de uma mente criadora com uma mente divina. Assim também nós, porque se você não sair do nível de informação, mesmo sendo da Bíblia,
fé não cresce, porque eu preciso alcançar o nível da revelação. Então, 3 níveis da espiritualidade: combater a ignorância, combater a informação, que é o conhecimento, mas ela tem que buscar revelação. E essa revelação ninguém te tira, é ou não é? Quando Deus te revela algo, nunca te tira aquilo. Bom, então, isso vai te conduzir à experiência, um nível superior de relacionamento com o Pai. Eu fiz essa frase aí, talvez se vai valer para você. Podemos cavar poços profundos da alma, tá? Vamos continuar. Encontrando lençóis de água-vivas. Mas se não tivermos temor a Deus, o que é isso? Santidade, renúncia, né? Para um sincero relacionamento com Ele, não refletiremos a sua imagem e semelhança, as quais nos tornarão diferencialmente melhores e seguros para que cumpramos os propósitos para os quais fomos chamados. Portanto, não parem de cavar os poços profundos, pois lá estão as águas vivas. Amém? Amém. Sabe qual que é a sua diferença para um chimpanzé? Eu não sou semelhante nem imagem, nem a semelhança, nem a imagem, nem semelhança do chimpanzé. Porque se os chimpanzés soubessem que 2 mais 2 são 4, ele seria meu semelhante. Não entenderam, não? Se o chimpanzé ou qualquer bicho na escala zoológica souber que 2 mais 2 são 4, ele já é semelhante a você, ele já discerniu, ele está pensando. Não é? O animal não consegue ter essa capacidade, e isso me separa dele, e por isso que eu sou criacionista. O segredo para cavar é não desistir, está em saber tirar os entulhos, a vida que a vida e os opositores nos trazem. Gente, agora eu vou encerrar mesmo. Quando você está cavando um poço, você tem que tirar os entulhos. Porque se você não tirar os entulhos, a sua vida não progride. Tem gente que está cavando, vem conversar comigo e eu falo: Rabino, onde é que está o problema? Eu falo: o problema está que você não está tirando os entulhos. Você tem que tirar os entulhos. Ah, mas eu estou cavando, eu trabalho 10 horas por dia, 12, eu acredito que você trabalha. Mas tem que tirar os entulhos. Então, os entulhos são aquilo que os inimigos, às vezes é você mesmo, o seu próprio inimigo, que está entulhando a sua vida. Então, para cavar, preciso eu saber tirar os entulhos. Entulho é tudo aquilo que impede o meu relacionamento com Deus, de eu ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E agora, para alcançarmos nível de revelação profundo da alma, achar essas águas vivas, Deus aparece e nos mostra o seu propósito. No caso de Isaac, multiplicou e abençoou a sua geração. Vamos ficar de pé? A sua geração. E eu quero encerrar com você dizendo que Esaú não entrou da promessa porque havia tomado mulheres hetéias. Não é? Olha que está no plural, né? Mais de uma. Mulheres hetéias. E aí ele saiu da geração. Nós poderíamos estar orando hoje em nome do Deus de Abraão, Isaque e Esaú, mas ele saiu fora. Estão entendendo que a coisa mais importante da vida é a geração? Então, eu falo aí uma hipótese, né, que Isaque não estava enganado, ele sabia que era Esaú, e por que ele não deu a bênção a Esaú, nem depois, quando ele soube que foi enganado? Porque ele falou: eu não posso te abençoar, meu filho. E acabou que ele amaldiçoou a Esaú. Podia ter abençoado, mas ele não abençoou. Por quê? Porque ele viu que Esaú escolheu outra geração que não era a continuidade da dele. Então, o segredo da prosperidade, o segredo do sucesso está em descobrir a sua geração e fazer dela o seu maior propósito. O meu maior propósito é continuar a geração que eu recebi. Se eu não recebi, eu vou fazer a minha geração, tá bom? Porque muitas vezes você nem sabe quem foi seu pai.
É um pai desconhecido? Acontece? Acontece. Como é que você vai saber o propósito da família? Você nem sabe quem foi seu pai. Não importa. Deus sabe. E você pode construir a sua própria geração. Resumindo, então, Deus é quem escolhe aqueles que formarão uma geração. Amém? E você vai dizer hoje, Pai, eu quero continuar a minha geração. Se eu não tenho para continuar, que o Senhor me dê ideias, projetos para eu construir a minha própria geração. A geração vem acompanhada de um propósito divino. O casamento é esse berço do propósito da geração. Não é homem com homem, não é mulher com mulher. Vocês entendem isso? A família é a alma, a energia, o alimento para dar continuidade à geração. E o diabo, fazedor de entulhos, vai tentar colocar entulho na sua vida. Se você tem um propósito divino e está cumprindo o propósito, formando a sua geração, prepare, você terá lutas como Isaac teve. Porque o inimigo vem, diz a palavra, que os amalequitas, os filisteus, jogavam entulho. Quando descobriam água viva, eles vinham de madrugada, enchiam o poço, jogavam entulho, para que aquele poço não produzia água. Ô, irmão, vocês estão vendo que é a luta do bem contra o mal? Vocês estão vendo que a coisa é mais séria do que você está pensando? Então, eu preciso formar a geração. E eu formei uma geração com a minha esposa, que eu vou fazer ano que vem, 50 anos de casado. Agora, vão bater palma e tal, mas sabe o que acontece? Eles vão bater palma para a nossa luta. Não porque merecemos, não. Porque para chegar a 50 anos de casado, tem que haver renúncias. E muitas vezes renúncias é saber a hora certa de tirar os entulhos. Está certo, irmãos? Rabinho, queria ser igual a você. Caiu do céu uma esposa. Quem dera que caísse do céu assim. Tanto ela me formou, quanto eu a formei. Nós entendemos a geração, o propósito dos nossos filhos e dos nossos netos, aí nós fazemos algo para retirar os entulhos que os outros querem colocar. Amém? Uma geração se faz no altar de Deus, entenderam? E eu estou falando da Bíblia. Isaac, quando entendeu isso, o que ele fez? O que ele fez? Na mesma hora, edificou um altar ao Senhor e adorou. Senhor, eu quero cumprir a tua geração. E Jacó fez a mesma coisa. Quando ele foi buscar a mulher lá em Padã Aram, o que ele fez no caminho? Ele viu aquela visão das escadas, edificou um altar. O que eu aprendo? Geração se forma colocando no altar de Deus. E a Haftará de hoje, Malaquias 1:2. Olha só, vamos ler? E vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Acaso não era Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor, todavia amei Jacó, aborreci Esaú. Tirou sua herança, tirou a sua geração. Então, Deus dá a geração, Deus também tira a geração. E você é o veículo que fala sim e não. Sim à bênção, não à maldição. No capítulo 2 de Romanos, não é? Deus cobra ainda Malaquias, Deus cobra do sacerdote esse papel que quando a família falha na conquista, na continuidade da geração, o sacerdote tem que ajudar. Está certo? Está certo? Mas vão devagar comigo, não me cobre a partir da hora que eu sair daqui. Mas quando a família fala, e Deus cobrava do sacerdote. Falou, as famílias perderam os valores, perderam a ideia da geração, mas sacerdote, vocês sacerdotes, vão fazer o povo redobrar, reconquistar a sua geração. E eu termino com Romanos 9:6, que diz, porque nem todos de Israel são israelitas, mas os filhos da promessa. O que é isso? Herança. O que é herança? Aqueles que preservam a geração. Esse sim mantém a aliança e o propósito divino. Hashem vos abençoe, em nome de Yeshua, todo mundo diga amém. Eu avisei que pelo título, o maior propósito da vida é formar uma geração.
Talvez agora fica mais claro, né? O que a gente quer dizer com geração? É a coisa mais preciosa, porque nenhum sucesso da vida compensaria o fracasso de perder a família. Porque na família é a energia e a força para realizar e manter e criar novas gerações. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e Shalom, Shalom.